Então, o tema é empreender na indústria, né? Existe uma forma de empreender na indústria que é a mais conhecida, e essa forma mais conhecida é de você ser dono do seu próprio negócio, né? O Antônio aqui, entre nós, é a pessoa que talvez que seja o empresário que está aqui entre nós, né? Michelle é ainda consultora também, né? É uma forma de empreender, né, Michelle? Sim, com certeza. E aí eu queria fazer a pergunta para vocês: tem essas duas formas, mas vocês conhecem mais alguma outra forma de empreender na indústria? Gente, Profissional autônomo seria? Não. o consultor é um profissional autônomo, né? É. Então vamos começar pelo dono, né? A gente já citou o dono, então assim, é, a pessoa que resolve empreender tendo o próprio negócio, né, abrindo uma indústria, uma fábrica, ela tem uma ideia e aí essa ideia ela transforma ele em produto, né, assim como a Ingrid já mostrou aqui pra gente o produto que ela está desenvolvendo. E aí ao invés de ela ir para o mercado tentar ver se tem alguma coisa só para revender, ela resolve fazer o próprio produto. Então a gente encontra aí grandes histórias, né, de empresas que começaram, a pessoa começou a eu presa, né, não é nem empresa, é ela e ela mesma e uma ideia. E nisso ela começa fazendo o processo produtivo, ela mesma é o processo produtivo, ela mesma é o processo comercial, ela mesma compra, ela mesma recebe, cobra. Então, uma pessoa só faz todo o processo produtivo, comercial, de vendas, de compras, enfim. Começa de uma célula que é a pessoa com a própria ideia. E aí, à medida que essa ideia evolui, né, e começa a crescer, e começa a tomar corpo, o produto começa a ser vendido e tem sucesso e as coisas vão acontecendo, essa empresa acaba agregando novos personagens aí, né? E aí que a gente começa a crescer as áreas. Crescer a área de produção, a área de comercial, depois a área de contas a pagar e contas a receber, né? Então as dores, assim como na consultoria, as dores elas vão começando da forma na posição ou nos temas que mais apertam, né? Comprar, transformar, vender e receber. Então, os quatro processos básicos estando sendo feitos, né? Estando cobertos, seja por uma pessoa fazendo duas ou três funções, aquilo vai funcionando por muito tempo. E aí as coisas vão acontecendo, vai crescendo, o dono passa a não ser mais dono, ele passa a ser empresário. E aí qual que é a diferença de ser dono e ser empresário? Alguém tem ideia da diferença? A Isabela sabe. Sabe, Isabela? Vamos deixar os Michele, outros participarem. Antônio. Tá. Diferença de ser dono e ser empresário. O que vocês acham que é? Se você tiver muito dinheiro, você pode pagar alguém para ser empresário para você, administrar tudo para você, né? Eu vejo mais nesse sentido, de alguém que tem o nome, né, o dinheiro lá investido, e alguém que realmente trabalha, desenvolve mais lá dentro. Né? Flávia, foi quase. Você vai entender na próxima fase por que foi quase. O dono é aquele que ele se mistura com o processo. Então, como eu expliquei, né, é aquele cara que está na faseção, é aquele cara que está ali na. Ele bate o pênalti e corre para defender, ele bate o escanteio e corre para cabecear, é aquele que está na faseção do dia a dia. Então, se ele começa a fazer um produto, que seja ele qual for, um móvel, né? A gente vê isso muito na indústria moveleira, que você vai lá construir um móvel, então o dono daquela fábrica de móveis, ele começa como um marceneiro mesmo, fazendo o móvel do zero. Então ele sabe fazer todas as etapas, ele sabe fazer de tudo. E à medida que cresce aquela empresa, ele começa a trazer pessoas
E aí, nesse trazer pessoas, ele começa a profissionalizar a gestão. E aí é a hora que ele se torna empresário, porque aí ele sai da fazeção e ele entra na administração. Mas, ainda assim, a empresa depende muito dele para poder ter as diretrizes, seguir, né, os caminhos que ela definiu ser como empresa. Então, a diferença do dono para o empresário é que ele sai muito da fazeção do dia a dia e ele vai para um nível um pouco acima em relação a ter mais tempo para tomar as decisões, para ser estrategicamente diretor, né, das áreas. Então, ele não é mais o executor, ele é mais um diretor. Então, nesse patamar, ele muda de dono para empresário. E aí, por fim, ele vai chegar nesse patamar que você disse, Flávio. Ele vai sair de empresário para acionista, que é a hora que ele sai completamente até da direção da empresa, e ele ali é só um sócio investidor, e aí ele formou uma base de diretores, ele formou uma base de gestores, ele formou uma empresa que tem vida própria, que caminha sozinha, e que tá ali, e ele está ali como um fundador, lógico, mas ele está ali mais como um acionista da empresa. Então, à medida que a gente vai descolando dessa necessidade de estar junto, de estar dentro do negócio, né? Assim como era no início, passou a não ser tão necessário mais porque você foi trazendo pessoas para dentro desse processo. E aí a gente vai para a definição do que é o empreender, né? Alguém tem uma ideia do que é o empreender? O verbo empreender? Alguém quer já dar alguma sugestão do que é? Pode colar também, né? Às vezes vocês vão aí na internet, querem pegar alguma coisa, mas já é bom para a gente discutir. O que vocês definem como empreender? Na minha opinião, é você investir um dinheiro no negócio, né? E aí, a partir do momento, você já está empreendendo. Tem um investimento em um negócio, você está empreendendo. Então, vamos completar, né? Isso também. Mas tem um pouco a mais aí, Michele. O que mais? Quem quer mais arriscar? Vamos complementar o que a Michele colocou. Alguém que pega um montante, um dinheiro e investe em alguma coisa. Antônio, mas você que é um empreendedor. Eu já ia falar agora. Você que é um empreendedor da turma, a Michele também mas... Para mim, o empreender é você querer sair da sua zona de conforto, é você querer construir alguma coisa para a sua vida e que você vai gastar a sua energia de jovem para aquilo, ou de jovem ou de mais velho, não sei, mas para mim foi a energia que eu tinha de jovem que eu pensei, eu vou trabalhar para os outros a vida inteira e quando eu tiver velho eu vou querer ter alguma coisa para mim, porque eu sempre tive o sonho de ter um negócio próprio. Uhum. Então, assim, eu preferi tocar o meu sonho desde novo, por mais que tivesse mais dificuldade financeira, alguma coisa assim, mas agora que eu tô mais novo, eu tenho mais disposição para ficar, para bater uma ração, para virar uma noite na fábrica. Você tá na fase de dono ainda? Hã? Você tá na fase de dono? Nossa senhora, eu tô há 6 meses com fase de dono pesada. Fase de dono pesada, Assim, mas você falou no assunto, Aline, que a gente tem essa visão. Tipo assim, daqui, vamos supor, 10 anos, a gente acompanhou o negócio somente de longe, sabe? Uhum. E tendo mais visão sistêmica do negócio só para dar aqueles toques nos gestores que vão estar lá dentro. Sim. Eu até diria, Antônio, que não leva, no seu caso, talvez não leve 10 anos, tá? As coisas porque tudo que a gente planejou para 1 ano já aconteceu com 3 meses, então, assim, eu não duvido mais de nada, não. As coisas têm acelerado muito. A gente viu aí nesses últimos 2, 3 anos, já vinha num ritmo muito acelerado, né? Sim. Nesse momento aí, nesses 2 últimos anos com a pandemia, inclusive,
a gente teve realmente uma aceleração de tudo, de tecnologia, de informação, de tomada de decisão. Então, eu acredito que daqui uns 10 anos já tenha muita coisa acontecida aí. E, com certeza, essa fase aí de dono empresário já vai ter ficado para trás, com certeza. Não, sim, assim, Né? e querendo ou não, daqui a 10 anos eu ainda, como se diz, vou estar com 40 anos de idade, eu vou estar novo ainda Sim, para ou começar outro negócio ou ter outra visão de alguma coisa para poder. Porque quando você empreende uma vez, você sempre está querendo alguma coisa nova, você sempre está querendo pensar em algo novo. as pessoas que têm o perfil de empreender como industrial ou empreender com um negócio próprio, elas têm muito esse tino mesmo, né, para o negócio. Que é diferente, um pouco diferente do empreender como autônomo, né, que é o que a Michele citou aqui, que também é uma outra forma de empreender. Então, para a gente complementar e fechar, né, a definição do que é empreender, o empreender, que eu achei muito interessante, eu fiz algumas pesquisas e para mim a frase que melhor configurou, melhor fechou esse conceito para mim foi que empreender é usar seu tempo e as suas melhores competências técnicas para poder criar valor. E aí criar valor, né, é você gerar alguma coisa, construir alguma coisa, seja um produto, um serviço, né, algo que você possa fazer em alta escala, um serviço que você possa prestar, enfim, a criação de valor com base no seu tempo, nas suas melhores competências técnicas, né? E assumindo riscos e aceitando desafios. Eu achei que essa definição, ela resume muito bem. Porque é o que Michele e Antônio citaram aqui, né? A pessoa pega um dinheiro, então ela está assumindo um risco. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. E ela pega esse dinheiro para investir num desafio que ela não necessariamente sabe o que vai acontecer. Em 99,9% dos casos você não sabe o que vai acontecer. Né? Então, com base nisso, assumir riscos e enfrentar desafios. E aí, com certeza, é o que o Antônio acabou de dizer, né? E deu o exemplo muito bem, usar das suas melhores competências, dos anos de energia, né? De melhor energia que você tem, para poder construir algo que realmente crie valor. E aí é um valor financeiro, é um valor de propósito, né? Um valor de marca, né? Porque nesse tempo também você constrói um valor de marca. Então é uma definição de empreender que eu gostei muito quando eu ouvi. E faz sentido para vocês? Como que vocês veem essa condição de empreender, né, agora com essa definição? Ou com esse resumo de definição? Isabela, Boa Michele, noite. Oi, boa noite. Aqui é a Gleiciane, tá aparecendo como Camila, mas é a Pois Gleiciane. gente, eu chamando Camila e Camila não entra, é Gleiciane. Oi, Gleiciane, tudo jóia? Tudo bem, boa noite para Boa todos. noite. Essa definição foi, assim, muito esclarecedora, muito mesmo, porque eu vejo, né, realmente ela mostra que porque assim, o empreendedor é aquela pessoa que geralmente é visionária, né? Ela vê lá na frente, ela acredita em algo e ela vai apostar e realmente correr esse risco. Agora, eu achei bem interessante esse conceito de investir a sua melhor capacidade técnica, né? Para agregar valor, né? A algum serviço, né? E, tipo, viver disso, né? Eu me identifiquei bastante, porque, assim, eu sou engenheira de alimentos para serviço, né? Como eu já tinha falado em outra reunião. E, assim, eu tenho uma característica que ela, de certa forma, me ajuda, que é a comunicação. Então, uma das coisas que eu acabei vendo dentro da minha área de prestação de serviço,
que eu poderia utilizar isso a meu favor. Então, uma característica de comunicação que me ajuda é fazer treinamentos. Então, só que aí eu fiz um curso voltado para desenvolvimento de jogos, e jogos na forma de dinâmica, né? E aí, agora eu tento explorar um pouco esse lado, assim, meio que engatinhando, mas eu já estou 3 anos tentando trabalhar como um serviço meu, que são treinamentos dinâmicos para os colaboradores. Então, eu vou em empresas que já têm profissionais, que já têm BPF, e aí um dos meus serviços é fazer só o treinamento. Né? Então, assim, e foi essa identificação de... eu tenho a minha prestação de serviço, de fazer documentação, da parte mais técnica, do CRT, mas algo que eu acho que eu tenho uma característica mais marcante seria dar os treinamentos, que às vezes tem muita gente técnica que não tem essa desenvoltura, não gosta, não tem tempo, está mais voltado para desenvolver produto, ou para, né, ou para fazer mais a parte da documentação. E aí, assim, empreender, eu vejo isso, você tá realmente visualizando algo que tem demanda, né? E se você tem realmente essas características, você transformar isso num produto, né? Que você venha a ganhar algum dinheiro com isso. E a Flávia está complementando aqui que hoje a gente chama isso de gamificação. E é tão interessante, Gleiciane, que quando eu fiz pós-graduação lá no IETEC, um dos professores, ou o professor que era coordenador da turma, né, do MBA de Processos Industriais, ele chama Inácio, e ele levou para a gente, como forma de aprendizado, a mágica. Então, ele fazia mágica na sala, mas não era aquela mágica mirabolante, não, sabe? Sabe aquelas mágicas que a pessoa faz na sua frente com um baralho e com quase nada em mãos e que você fica assim, como que ele fez isso? E aí, com base nisso, ele colocou pra gente a questão de padronização, porque quando você vê a mágica, parece simples. Quando você descobre o que é o truque por trás da mágica, você olha e fala assim, beleza, isso é simples. E aí a gente é atraído justamente por achar que é simples, mas é um simples que requer um treinamento absurdo. Então a gente acabava tendo um fracasso tremendo quando a gente pegava e falava assim, mas poxa, esse truque aqui é muito simples. E ao invés da gente se atentar a seguir o procedimento da mágica e treinar várias vezes para aquela mágica sair natural, a gente meio que assim, não, isso aí tá tranquilo, isso aí dá para fazer. Que é a mesma coisa no chão de fábrica, né? Às vezes um negócio muito bobo, né, que parece simples demais e a pessoa não treina ou fica mal treinada ou acha que aquilo ali a pessoa leu, ela já entendeu, passa despercebido e vai dar errado, como assim dava errado as mágicas na hora da apresentação. Então era um fiasco na hora que a gente ia apresentar sem treinamento ou achava que já tinha treinado o suficiente e dava tudo errado, né? Não tinha o mesmo glamour de alguém apresentando uma mágica bem feita. Então, esse processo de gamificação, ele é realmente muito bom, né? E explicável, né? A psicologia explica mesmo que nós adultos, nós aprendemos muito mais facilmente com esse tipo de expertise, de experiência, e não mais com aquela questão de ir para o quadro, escrever e aquele modelo que nós fomos educados lá atrás, né? Então, essa parte de gamificação é bem interessante, viu, Gleiciane? Foi muito bom você trazer esse exemplo para nós. Bom, e aí a gente falou... Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre essa definição do empreender? Já tinha ouvido algo parecido? Eu achei extremamente completa a definição dela. Eu achei muito bacana também. Depois eu vou colocar o site para vocês, que eu achei num site, a gente tem que dar o crédito para eles. O crédito, né, para eles. E foi bem bacana mesmo. E aí, o consultor, né, como a gente estava falando aqui, a Isabela, a Michele, a Gleiciane,
A Flávia, né, que está aí na empresa Júnior também atuando como consultora, né, Flávia? Não vamos esquecer disso. Também tem uma atuação empreendedora. Por quê? Vamos pensar na definição de novo, né? O que é a definição? Usar o seu tempo e as suas melhores habilidades técnicas e comportamentais, técnicas, bom, de novo, né? Porque senão a gravação vai ficar feia. Usar o seu tempo e as suas melhores competências técnicas e comportamentais para criar valor. O consultor não faz isso? Todo santo dia? Usa suas melhores competências técnicas, suas melhores competências comportamentais, a sua melhor cara, a sua melhor paciência, não é mesmo, Gleiciane? Não é mesmo, Michele? Isabela? Com certeza, com Isso certeza. Para criar valor, para gerar valor para o cliente. A gente assume riscos enquanto consultor? Com certeza. Porque nós estamos ali pensando junto com o cliente a situação dele, mas olha a responsabilidade que nós temos de dar um parecer ou dar uma informação, dar uma orientação e aquilo ser seguido à risca e dar muito errado. Então nós temos assim uma responsabilidade gigante. E aí a gente tem que estar pronto para esse desafio, né? Porque nem sempre nós teremos desafios assim tão fáceis, né? Já vista que nós já comentamos aqui, desafios com pessoas, desafio com gestão de indicadores e por aí vai, né? E eu queria trazer para vocês aqui, tem alguma colocação, gente? Estou falando igual uma desinvestada aqui, vou tomar uma água para vocês falarem. Vocês têm alguma colocação da parte de consultor? Alguma vivência de que vocês realmente entendem que vocês são empreendedoras nesse sentido, dessa definição? Eu acho, assim, os demais, a questão também, assim, independente de ser consultor ou a pessoa trabalhar mesmo na indústria como CLT, eu acho que o empreender está em ver ali naquele teu ambiente demandas, né? Então, se você tiver realmente essa pegada empreendedora, mesmo que você seja um funcionário fixo, você vai ter uma visão, ali tem uma oportunidade aonde eu posso atuar, eu posso desenvolver um trabalho em paralelo ao meu trabalho, ou mesmo que não seja, mas para você ter aquela visão não só de executar um trabalho mecânico, e sim de pensar diferente, pensar fora da caixa, né, ter uma visão mais analista, porque o proprietário, né, o empresário, quando ele fica pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, e sempre em encontrar oportunidade de deixar melhor, né, de ter mais lucro. E às vezes quando a pessoa está só executando o serviço, ela se limita muito a um trabalho mecânico. Exatamente. Então, assim, eu acho que o empreender na indústria é muito isso, a pessoa estar ali e aproveitar oportunidades que aquele ambiente pode estar te proporcionando e você não está vendo. Perfeito, podemos ir embora. Gleiciane, Então, fazer uma tocharada. eu entendo. Na verdade... Oi? Pode falar, depois eu falo. Na verdade, a terceira forma, né, que quando eu fui pensar esse tema e que vocês escolheram esse tema, para mim, isso que você falou, Gleiciane, é o que me motiva a falar sobre esse assunto. Porque é muito comum a gente entender que o empresário é um empreendedor, que o consultor, né, o prestador de serviço, ele é um empreendedor, mas é muito raro você enxergar ou as pessoas terem como visão, né, que o empreendedor é todo aquele que, seja CLT, seja trabalhando por conta própria, como autônomo, seja você como empresário, a essência é a mesma. Né? Então, para empresários para donos de empresa como o Antônio, que querem se tornar empresários, tem que haver pessoas, gestores, com capacidade empreendedora, né? com desenvolvimento empreendedor
dentro da indústria como CLT, né? Então eu preciso de analistas empreendedores, eu preciso de operadores empreendedores, a gente precisa de gestores empreendedores para fazer isso que a Gleiciana acabou de falar, para que cada um em seu posto de trabalho consiga se dar ao melhor desempenho possível, né, na sua melhor performance possível, gerar valor naquele posto de trabalho, né, do simples operador, da simples faxineira que tiver lá na indústria, se ela der o seu melhor, se ela conseguir agregar o valor necessário que aquele posto de trabalho precisa. Assumindo algumas vezes alguns riscos e desafios, porque nem sempre você tem o gestor ali do seu lado para perguntar se faz ou se não faz dessa ou daquela forma. Se você tem pessoas assim do seu lado, fica muito mais fácil evoluir, né? Evoluir a empresa, crescendo ela de uma maneira profissionalizada. Na consultoria, né? Você trabalhar nas empresas é muito bom quando você chega, né? Gleiciane, Michele, Isabela, Flávia, quando a gente chega numa indústria enquanto consultora, né, e encontra pessoas assim, para que elas sejam as nossas referências. A gente conversava na outra aula, né, Gleiciane, sobre essa questão de ter alguém de referência na indústria que a gente trabalha como consultor, né? É muito importante, é tão importante quanto ele ter esse perfil empreendedor, porque aí sim o nosso trabalho rende, né? Quando você chega numa indústria, chega numa empresa para prestar um serviço de consultoria, quando você fala com alguém que tem essa visão empreendedora, é muito tranquilo, porque aí você já sai com a certeza de que quando voltar, o trabalho vai ter sido feito, né? As coisas que você deixou como dever de casa, elas terão sido feitas, né? Então isso acaba sendo muito bom para a gente que trabalha com o serviço de consultoria. E para quem é empresário, né, para quem está ali empreendendo enquanto dono do próprio negócio, ter pessoas assim, né, no seu quadro de funcionários te leva mais rapidamente naquela construção, né, de sair de dono para empresário e aí daí um tempo sair para a função de acionista apenas da empresa, né? E muito em função de sempre trazer pessoas com esse perfil empreendedor. Então, às vezes a gente escuta no mercado, né, as pessoas falando de empreendedorismo, e muito focado em pessoas que fundam o próprio negócio, e talvez a gente esqueça que a raiz desse empreender, se ela fosse muito bem trabalhada na indústria, nós teríamos equipes e performances assim, de dar orgulho, né? Da gente se orgulhar da performance e dos resultados que essas equipes são capazes de entregar. Eu cortei a Michele. Michele, você queria colocar alguma coisa? Queria só complementar. No caso, por exemplo, uma diferença que eu vejo muito entre uma pessoa que está todo dia dentro do local, né, e a gente como consultor que presta serviço tipo 1, 2, enfim, 2 vezes a semana, né? Uhum. E aí qual que é a diferença? As pessoas que estão lá, elas têm os vícios, né, da rotina. Uhum. E aí a gente como consultor, a gente consegue enxergar a quem do que eles estão ali. Uhum. Então, e aí a gente traz as oportunidades que a gente conhece, né? Uhum. As experiências, enfim. E isso agrega muito. Quando a gente começa a falar, o pessoal olha tipo, nossa, mas por que eu não tinha visto isso antes, da forma que você está falando? Então, é bem interessante, assim, o desenvolvimento, né? Com o tempo, você vai percebendo como que é importante, igual você comentou, até de exemplo, ou do tempo mesmo da pessoa, né? Você vai trocando as informações ali e você sabe que é bem interessante mesmo o resultado final, né? Tipo, que as duas pessoas se unem para um único objetivo, que é desenvolver a empresa, né, no caso. E você sabe que a gente se torna parte da paisagem, né? Isso, com o tempo, né? Igual você comentou, tipo, vai amadurecendo, né? As pessoas vão em trabalho que é feito, né?
Aham. enfim. E aí Eu te falo assim, de estar nas duas posições ao mesmo tempo. Eu sou consultora, mas eu também sou gestora de operações numa indústria. E o quanto a gente, enquanto parte do processo, se acostuma com a paisagem. E aí daqui a pouco, se a gente não se movimenta, a gente passa a ser parte dela, né? É como se a gente fosse um móvel, um utensílio daquele lugar. Então, a maneira da gente tentar sair desse local, né, de conforto, dessa zona de conforto mesmo, é trazendo consultores. Então, não é porque eu atuo como consultora em outras empresas que a gente não recebe consultores, muito pelo contrário. A empresa está cheia de consultores lá, cada um de uma área, para que a gente consiga ter esse olhar externo, né? Porque como a gente se acostuma com o ambiente, a gente meio que fica viciado mesmo, a palavra é bem essa, a gente vicia nos problemas, os problemas passam a não ser, a gente convive tanto com eles que eles passam a ser quase parte da nossa vida, né? Então tem que ter alguém de fora para falar, olha, isso aqui não é bem assim, isso aqui eu acho que poderia ser diferente. E aí você tem as duas formas, tanto com a consultoria, que é uma ferramenta que é muito boa para isso, quanto quando você vai crescer a equipe, trazendo pessoas que além de agregar a equipe, né, tenham esse olhar empreendedor. Então, na hora de fazer uma entrevista, por exemplo, a gente que está na indústria, né, enquanto gestor, precisa ter esse cuidado de avaliar quão empreendedora é aquela pessoa que a gente está contratando. Porque às vezes, tecnicamente, ela não tem o conhecimento de como operar aquela função ou como ela deve fazer ou não fazer aquelas rotinas, isso a gente ensina, né? E é mais simples de ensinar. Agora, essa habilidade empreendedora, né, de usar todas as suas forças para criar valor, para gerar valor, para tomar os riscos necessários, para enfrentar os desafios, isso a gente não consegue ensinar. Né? Ensinar a ser assim é quase que tentar educar uma pessoa do zero, né? Porque isso vem de vivências, vem da experiência do dia a dia dela, né? De como foi a história de vida até para ela responder aos estímulos que ela sofre ali na vida, né? Então tem gente que reage de uma forma empreendedora desde muito cedo, né? E tem pessoas que já não têm esse tipo de reação tão empreendedora assim, certo? E o que vocês entendem, então, que pode ser um trabalho, né, seja como consultor, né, das meninas aqui que são consultoras, o Antônio que é dono, o que a gente poderia, né, tirar então de lição para que a gente pudesse ter mais, conseguisse desenvolver mais pessoas, seja na consultoria, seja como dono de empresa, seja a Flávia que está aí às vias de se formar. O que vocês acham que a gente, né, enquanto profissionais já no mercado, poderia fazer para quem está chegando no mercado e se estabelecendo para tentar despertar um pouco dessa veia empreendedora, tentar descobrir um pouco mais dessa veia empreendedora? O que vocês acham que podem ser, sim, detalhes que a gente possa avaliar ou até instigar para que essas pessoas despertem para esse ser empreendedor? Eu vou falar uma palavra, Uhum. que é a persistência. Persistência, muito bom. Você tem que persistir demais, porque assim, o mercado, ele tá aí, tá aberto. Sim. Né? E com tudo o que acontece no Brasil, se a gente for pensar, para empreender é super complicado. Uhum. São muitos impostos. Se a gente for olhar assim no detalhe, são muitos gargalos que se tem, né? Então, assim, quando uma pessoa fala, eu sou empreendedora, eu falo, meu Deus, que legal, tipo, que coragem, entendeu? Que coragem, exatamente. E você sabe que a persistência, Michele, que você falou, ela se aplica aos 3 tipos de empreendedor que a gente citou aqui, né? Então, para você ser um empreendedor dono de empresa, você precisa ter essa persistência, essa coragem, né? De investir seu tempo, seu dinheiro, né? E todas as suas fichas naquele negócio. Para quem quer ser consultor, a mesma coisa, né?
tem que ter persistência, tem que ter coragem, porque não é só bater na porta do cliente e falar, bom dia, eu sou consultora, você está precisando de ajuda? Não é só assim, né? Não é tão simples assim. Então, existe um caminho ali que a persistência tem que ser nossa companheira do dia a dia mesmo, né? E para quem está entrando no mercado de trabalho aí, como a Flávia, né? E as pessoas que estão aí já vão entrar no mercado de trabalho na indústria. A persistência também é a palavrinha de ordem, né? Porque às vezes você vai entrar numa empresa que a remuneração não é tão legal, que o clima já não é assim lá, essas coisas, mas persistir para que você passe aquela fase, né? E encontre novas empresas e novos desafios, ela começa de um primeiro passo, né? O primeiro passo para persistir. Então, acho que a palavra persistência, ela cabe aí em todos os três tipos, né? De formas de empreender. Alguém quer colocar mais alguma? Eu gostei dessa dinâmica da palavra, mas alguém quer colocar alguma palavra para exemplificar ou para acrescentar? Eu acho que persistência cabe bem quando é para a gente propriamente. Agora, quando a gente já está dentro de um local, para ter a empresa descobrir ou instigar alguém para ser empreendedor lá dentro, eu acho que é desafio, né? Você desafiar as pessoas que estão lá dentro, abrir esse espaço e valorizar, claro, quem se demonstra, para você ter essas pessoas que são empreendedoras e manter lá dentro. Porque se você não valoriza, vai para outro lugar, claro, com toda certeza. Claro. E assim, o ser empreendedor, se você está num lugar e ali não tem uma cultura de valorização ao seu empreendedorismo, realmente você tem que buscar um lugar que valorize. E eu não estou dizendo valorização só financeira não, tá? É valorização de reconhecimento. Porque se você cresce junto com a empresa, ela está te reconhecendo e aí as duas juntas vão crescendo, isso é bom, né? Esse é um movimento bom. Mas quando você está ali tentando fazer um movimento sozinho, aí já é um pouco mais complicado mesmo. Alguém mais quer colocar alguma palavra? Acho na minha... Oi? Pode falar. Pode falar, Antônio. Acho que ele ia falar. Então, Aline, essa questão aí de persistência, ela no empreendedorismo, eu acho que você tem que ter ela fina e ajustada todo dia. Porque, assim, cada dia é uma situação diferente, cada dia é alguma coisa para resolver. Então, assim, se você não tiver persistência, a peteca cai mesmo e você desiste logo. Porque, assim, você tem que pensar que um dia você vai resolver um problema, no outro dia você vai ter outro problema para resolver. Assim, vai chegar as horas de glória, mas até chegar lá, e mesmo quando chegar, vai ter problema ainda. Então, assim, a persistência é essencial em todo o processo do empreendedor, eu acho. Pelo menos eu estou vendo isso nesse pouco tempo. Eu tenho um colega de trabalho que fala assim, que ser empresário como que ele fala, gente? Ser empresário é a arte de escolher os problemas que eu quero enfrentar. Então você escolhe. Mas não adianta escolher muito não, porque se você ia ficar escolhendo... Não, escolher que ele fala, não é nem escolher... Porque tem problemas que você resolve, tem problemas que você convive. Mais ou menos nesse sentido, sabe? Você não esgota os problemas. A frase dele é sempre no sentido assim, vou resolver problema, um dia ele vai acabar. Não, os problemas eles não acabam. Você vai escolhendo aqueles que você vai eliminar, você vai liquidar, e você vai escolher outros que você vai conviver. Né? Porque zerar mesmo, você não zera não. Você só, isso é verdade. Né? Você vai levando ali, a frase dele é mais ou menos nesse sentido, de que a gente escolhe conviver com alguns e escolhe eliminar alguns outros. Né? E aí o nosso dia a dia, não só como empresário, mas o nosso dia a dia como consultor, que é autônomo, empresário, ou até como gestor, é bem isso mesmo. É a arte de escolher os problemas que a gente vai resolver e os que a gente vai conviver. Mas eu acho, assim, Aline, que isso aí é um lado até bacana, porque quem tem o tino para resolver os problemas, porque todo mundo deve achar que
tal pessoa se deu bem na vida porque empreendeu e tudo, mas assim, não é bem fácil. Pula para dentro do negócio para você ver como que é difícil. Então, só essas pessoas que têm essa responsabilidade de resolver problemas e persistência que vai pendurar no ramo e que vão ser bem-sucedidas lá na frente. Que vai vencer, né? Isso. A Gleiciane queria falar alguma coisa? Toda hora eu olho pro seu nome aí, Gleiciane, e acho que é Camila. Gleiciane, você ia falar? Humildade e flexibilidade. Eu acho que também faz... Assim, abre muitas portas também, sabe? Eu acho que você ser humilde para buscar as informações das pessoas corretas, porque muitas vezes, quando a pessoa passa a ser empresário, às vezes coloca um pouco o salto alto, acho que sabe tudo, e às vezes acaba batendo muita cabeça por não confiar em ninguém, né? Então, eu acho que isso também ajuda muito. E a flexibilidade justamente para lidar, né? Tem os problemas pequenos, tem os grandes, e realmente entender que isso faz parte de ser empresário. Né? Essa humildade. O funcionário vai para casa, o funcionário vai bater o ponto, vai para casa, vai ter preocupação, vai. Mas o empresário, ele vai estar sempre pensando em como fazer aquilo melhor. Vai dormir e acordar com o problema. E eu vou te falar que essa questão da humildade... Ou nem dormir, né, Aline? Oi? Ou nem dormir, né? Ou nem dormir, E eu falo para vocês que essa questão da humildade, eu vejo muito mais gestores com salto alto do que empresários com salto alto. Nesse sentido que a Gleiciane colocou. De se achar melhor do que o outro enquanto pessoa e não ter essa humildade. Humildade em aprender, humildade em tratar, humildade em todos os aspectos, né? Então, vejo isso também em muitos gestores, tá, Gleiciane? Eu acredito que você, na sua consultoria, também deva ver isso. Mais alguém deixou de... A Lara tá tão caladinha hoje, Isabela tá tão caladinha hoje. O que tá acontecendo com essas meninas, gente? Alguém sabe dizer? Eu tô dando oportunidade pro povo falar. Né? Nós estamos deixando esse povo que tava sumido conversar. Não é, Lara? Eu também tô achando, eu não tô achando o máximo. Mas beleza, tá certo. A justificativa de vocês tá aceita. Mas você falou muito em palavra aí, né? Essas palavras que o pessoal tá falando. Coragem que você falou, para mim, é uma que define muito. Coragem. E dentro da empresa, eu falo muito por mim, eu acho que a oportunidade também. Você dá a oportunidade para alguém e essa pessoa desempenhar aquela função, eu também acho muito importante. Com certeza. A gente tem que saber fazer a leitura, né, Isabela, do potencial das pessoas. Às vezes as pessoas não têm a experiência ou não têm a vivência, mas a gente tem que saber enxergar o potencial de desenvolvimento, porque as pessoas não vão chegar prontas nem sempre pra gente, né? Oi, Antônio. E isso aí que você está falando é muito importante, sabe? Porque a gente pegou a fábrica, eu já tinha 3 anos, então já tinha um cara que mexia com a produção, no chão de fábrica mesmo. E era o cara que ele que resolvia tudo, se arrebentava uma correia, era ele fazia tudo, ele faz de tudo. Então essa semana a gente chegou para ele e falou assim, ó, tudo que se passar embaixo vai ser por sua conta. Tipo assim, porque a gente tinha 2 pessoas. A gente contratou mais 4 pessoas nesses últimos tempos agora. A gente comprou mais um caminhão, então assim, precisava de 2 pessoas em cada caminhão e mais 2 pessoas no chão para não deixar a produção parar. Então a gente falou para esse mais velho, ó, você que vai ficar responsável por tudo, aqui embaixo. A gente, tudo que tiver que cobrar, vai cobrar de você e você vai delegar embaixo. A gente vai fazer a reunião para deixar você como gerente de produção mesmo e... Você aceita? Aí ele parece que ele deu aquela... Travou na posição. Isso, aquela assustada, sabe? Porque, tipo assim, são todos amigos deles, amigos de morar perto mesmo, tudo. Aí, tipo assim, ele vai ter que chamar a atenção se precisar agora e tudo, entendeu? Só que aí ele... E aí você tá falando em alguns aspectos que vão ser muito desafiadores para ele. Pois é, aí agora que a gente vai ver se ele é líder ou então só
mais um empregado, né? Porque, mais assim, um tomador de conta. Isso. A gente valorizou ele, a gente aumentou o salário, ó, você vai ter tal e tal responsabilidade, vai ser isso, isso e aquilo. Você aceita? Ele pensou e falou que aceita. Então, assim, a gente vai ter que ver como que vai fluir agora para frente, né? Se ele conseguir separar, né, essa condição de vida pessoal e vida profissional, ele vai se dar bem. E se ele não conseguir, talvez ele vai ter alguns problemas. E assim, e pra gente é muito melhor você falar com um do que falar com 6 pessoas. Nossa, né? sem dúvida, sem dúvida. Lara, Mas quer vai colocar dar sua certo. palavra, Lara? Nessa parte de empreendedorismo, eu não estou com tanta experiência assim, né? A não ser exercer a minha função e tentar ser empreendedora na minha tarefa, né? Sim, mas é isso mesmo. A sua experiência como empreendedora é na sua função. E uma compradora, se ela não for empreendedora, ela não é uma compradora. Porque a função de compras é a função de compras que você exerce, não é isso? Isso. A função de comprador, ela é por si só gerir riscos, né? Assumir alguns riscos, agregar valor mesmo, comprando sempre da melhor forma possível, dando o seu melhor ali na negociação, na pesquisa mesmo dos produtos e dos preços. Então, assim, ela já é naturalmente uma função empreendedora, né? E se você faz com gosto, eu tenho certeza de que tem sim uma postura de empreendedora nela, né? Eu queria colocar a palavra... Fugiu a palavra aqui, gente. Tava aqui, eu só não escrevi. Persistência, coragem, humildade. Vamos lembrando as outras aí. Persuasão, lembrei. A gente tem que ter uma persuasão incrível enquanto gestor, empreendedor, enquanto consultor, empreendedor, enquanto dono, né, empresário, porque vender a nossa ideia é de certa forma desafiador, né? E a gente tem que saber os riscos que isso oferece para a gente, porque aquela ideia, além de ser uma crença, ela pode mudar muita coisa numa empresa, pode mudar muita coisa no negócio. Então eu acredito nesse poder da persuasão, né, da comunicação. Não é a persuasão, né, de uma maneira pejorativa, mas sim uma habilidade em comunicar-se, né, como a Graciane colocou aqui, que é uma habilidade muito importante para quem deseja assim, ser um bom empreendedor. Certo? Certíssimo. Mais alguma colocação, pessoal? Eu queria falar sobre... o conteúdo. Que bom, Michele, que você gostou. Muito obrigada. Eu gostei muito da sua definição, porque cada vez que alguém foca em alguma coisa, quando fala uma apresentação sobre empreendedorismo, eles focam em uma parte. Aí você trouxe tudo. E aí eu acabo me colocando também como empreendedora, não só na questão de trabalhar já com consultoria na empresa júnior, mas empreender quando eu estou investindo na minha própria educação. Eu Claro. estou fazendo uma segunda faculdade por conta disso, então acho que tem até mais um leque, mais um espacinho para mais um tipo de empreendedorismo, para o desenvolvimento pessoal, sabe? Às vezes nem tanto, não consigo um espaço tão grande para desenvolver alguma coisa inovadora, que geralmente é o que se faz dentro da empresa, de alguma coisa assim, mas quanto a minha inovador, a junção que eu faço dos meus aprendizados, né? Então, eu gostei bastante dessa definição. Muito bem colocado, Flávia, porque você pode ou não passar pela universidade, pela faculdade, e só tomar nota das coisas, né? Você pode decidir tomar nota das coisas, estudar para a prova e colar na prova e tirar 6 e pegar o diploma. Sair com aquela formação básica, né, de tudo, mas você pode decidir focar em alguma coisa. Ou você pode decidir participar de todos os movimentos existentes na universidade, seja empresas júnior, centro acadêmico, iniciação científica. Existem diversas coisas que a universidade oferece para a gente, né? Então, ser sim empreendedor na educação, na formação, fantástico. Não tinha pensado nisso, mas cabe muito, né? A definição cabe muito bem. Ótimo, muito bom.
Pessoal, o conteúdo que a gente tinha para falar hoje era esse, nós já estamos no minutinho final aí. Queria agradecer, né, a presença de todos vocês, né, dizer que estou muito feliz da turma estar cheia hoje, da gente ter trocado muita ideia, né, gostei bastante. Muitíssimo obrigada, valeu demais. Eu vou deixar a gravação disponível, né, como eu faço das aulas. Divulguem, né, que a gente tem essa aula aqui, essa troca de ideias, de informações, que é sempre muito rico, tá vendo? Quando a gente tem mais pessoas, a gente discute mais coisas, é sempre muito legal, tá certo? Um abraço, Foi muito gente. bom, Aline, obrigado. Tudo de bom, muito obrigada a vocês. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchauzinho. Tchau,